Este filme foi trazido pelo Rama BC, um projeto de Feed the Future, financiado pela USAID. Efeito de transpiração das plantas e o ciclo de água. Estamos aqui para mostrar o experimento sobre a transpiração das culturas, ou seja, a transpiração das árvores, como é que estas influenciam no ciclo da água. Para fazer esse experimento é muito simples, nós apenas necessitamos de um plástico transparente, como este. Este plástico, é necessário que o plástico seja mesmo transparente, como este, para permitir a incidência da radiação solar, ou seja, para o sol incidir sobre o plástico. As culturas perdem água. Então, apesar de não ser visível a olho nu, ou seja, nós não conseguimos ver que as folhas que estão a perder água, mas a partir desse experimento nós vamos poder observar como é que as plantas perdem água e qual é a importância que isso tem para o ciclo da água. As plantas perdem água de diversas maneiras, ou seja, uma planta e outra não perdem a mesma quantidade de água. Então aqui nós vamos mostrar e vamos procurar mostrar em diferentes tipos de árvores a quantidade de água perdida. Para além do plástico, também nós precisamos de uma corda de sisal, que está aqui com a minha colega na mão. Uma corda de sisal para podermos amarrar. Vamos a uma árvore como esta aqui, escolhemos um ramo onde tenham folhas como este aqui e que haja boa incidência da radiação solar sobre este ramo. E outra coisa a realçar é que este experimento deve ser feito com boa incidência da radiação solar. É aconselhável fazer a partir das 10 às 12, 14 horas, onde o período da radiação solar é maior, para permitir a transpiração das culturas. Então, a minha colega vai colocar o plástico, como ela vai mostrar aqui. É muito importante colocar muito bem os plásticos para permitir com que o plástico não se rasgue e entre o ar lá dentro. E depois a minha colega vai fazer um nó, vai amarrar o plástico. Esse processo de amarrar o plástico aqui é para permitir que não haja saída do ar, do próprio plástico. É preciso amarrar muito bem para depois nós vermos o resultado que acontece com as folhas. Amarramos aqui na parte externa, como eu disse, temos que garantir que amarramos muito bem e que não haja fuga de ar. Depois de ela amarrar, então vamos esperar entre 30 a 40 minutos. Esses 30 a 40 minutos permitir que a radiação solar influencie sobre o plástico e no fim veremos qual é o resultado. Depois de 40 minutos nós temos aqui o resultado e como podemos ver, aqui temos algumas gotas de água que estão aqui dentro do plástico. Isto permite mostrar que as culturas elas transpiram, ou seja, elas perdem água através das suas folhas. Então, nesse processo de perda de água, como nós não conseguimos ver ou conseguimos ver com os nossos olhos, então isso procura nos mostrar que estas perdem água. E estas a perderem água, ela evapora e ela entra no ciclo da água, que é muito importante para o processo de ela retornar, seja em forma de chuva. E essas chuvas são muito importantes para nós, porque essas chuvas mantêm nossa produtividade e aumentam a nossa produção. Então, quando nós cortamos as árvores, o que acontece? Nós também cortamos o ciclo também. Porque são esses os atores principais que permitem também com que haja reciclagem sempre do ciclo da própria água. Então, o nosso produtor lá, ao abrir uma machamba, ele não deve eliminar completamente todas as árvores que estão lá. Ou seja, não pode cortar todas as árvores. Deve manter algumas árvores, porque esses são os atores principais na manutenção do ciclo da água e regeneração das chuvas. Para nós termos chuvas regulares, também nós dependemos desse processo de transpiração. Então podemos juntar as plantas alimentares e também com plantas arbustivas ou outras plantas florestais para permitir que mantenhamos sempre o ciclo da água. Este filme foi financiado pela USAID.